Em 2011, a Dilma Rousseff obrigou que o Banco Central do Brasil baixasse os juros na marra. E por que ela fez isso? Porque em 2014 haveriam eleições e ela queria ali se reeleger. Bom, existe uma visão dentro da esquerda, principalmente da esquerda brasileira, da chamada heterodoxia econômica, que diz, por exemplo, que baixando os juros na marra, como ela fez, a inflação seria reduzida porque as empresas seriam mais produtivas, produziriam mais bens e serviços, e isso equipararia com a alta demanda e logo a inflação seria anulada. Bom, existe um problema que isso não acontece. O aumento de produtividade se dá através de muitos anos de Estado não intervencionista, ou seja, o Estado que deixa a economia funcionar, a iniciativa privada prosperar e principalmente de um Estado que deixa as instituições técnicas, como o Banco Central, operarem cumprindo seu mandato e de forma técnica. E isso é o que a Dilma não fez. Bom, além disso, a produtividade cresce principalmente por conta de uma educação de qualidade. Não é o quanto se gasta com a educação, é como a educação está sendo gerida, é a qualidade do serviço educacional, é se as crianças e adolescentes e adultos estão sendo de fato formados para resolver problemas. E isso é o que gera produtividade. Essa é uma agenda que não é de 1 ou 2 anos, de 4 ou 8 anos, né, que é um ou outro mandato presidencial. Não, essa é uma agenda de 20 anos e que não é eleitoreira. Então, a Dilma Rousseff resolveu tentar a sua reeleição na marra. A intervenção dela no Banco Central foi um dos atos desastrosos que ela teve de ingerência na economia brasileira. E a gente viu o que aconteceu. A grande crise econômica de 2015 e 2016, que combinou o que a gente considera desastroso na economia, o pior cenário econômico, que é estagnação econômica, ou seja, o país não cresce, o PIB não prospera, as pessoas veem suas rendas destruídas e junto com isso você tem um aumento da inflação. Então, péssimo. E isso foi o que aconteceu graças à intervenção da Dilma Rousseff na economia, não só no Banco Central, como também no setor elétrico, entre vários outros. E o que acontece de fato é que quando você baixa os juros na marra, como ela fez, como a inflação que está subindo, o que você faz é que o crédito fique barato artificialmente, ou seja, as pessoas começam a gastar mais com uma demanda que já era alta por bens e serviços, e essa inflação que já estava descolando porque o governo estava injetando muito dinheiro na economia, via crédito do BNDES, via ampliação dos programas sociais, imprimindo praticamente dinheiro e se endividando em bola de neve para dar dinheiro artificial para as pessoas, sem que isso de fato fosse criação de riqueza, ampliando esse gap, essa lacuna entre oferta, que se mantém a mesma, porque a produtividade não sobe e demora para ela subir, como a gente viu, com a demanda que continua crescendo artificialmente, porque você está dando dinheiro de graça para o povo sem que isso signifique aumento de riqueza de fato. Então, a disparada dos preços começa a acontecer, a inflação começa a descolar, os juros, que agora a Dilma mandou baixar, começa a jogar mais lenha na fogueira, porque as pessoas estão conseguindo cada vez mais, e isso então cria uma inflação monstruosa, muito difícil de se conter, e que lá na frente vai acabar no impeachment da Dilma Rousseff. Bom, e justamente para evitar que essas coisas aconteçam, é que existe a ideia de se criar um banco central independente. No Brasil, ele já é operacionalmente independente há 20 anos, com exceção desse ato na Dilma Rousseff, quando ela colocou então o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, contra a parede e forçou ele a baixar os juros. Bom, então qual que é a política ideal que o Banco Central deveria fazer naquele cenário de 2011, quando a inflação estava subindo? Era o Banco Central, vendo que a inflação está crescente e está subindo rapidamente, ele deveria também subir os juros. Por quê? Porque você sobe os juros, você encarece o crédito e as pessoas consomem menos. E isso, logo, faz com que a demanda diminua e a oferta se equilibre com a demanda diminuindo e isso volte à normalidade dos preços. No Brasil, o Banco Central já é independente há 20 anos. A gente chama de operacionalmente independente. Quer dizer, tirando nesse período específico da Dilma, todos os outros anos, incluindo o do governo Lula 1, Lula 2 e no iniciozinho do mandato da Dilma e também depois com Temer e com Bolsonaro, o Banco Central foi de fato ali operacionalmente independente. O governo poderia interferir, como a Dilma fez, só que nenhum dos governos faziam isso porque eles queriam manter a credibilidade do Brasil e continuar atraindo investimentos para o Brasil. E graças a esse legado de não interferência no Banco Central, é que no mandato de Jair Bolsonaro e graças ao governo de Jair Bolsonaro,
foi proposta a lei, de fato, de independência do Banco Central, onde agora estava escrito que o Banco Central, de fato, era independente para perseguir a meta da inflação, ou seja, manter a inflação em ordem para não acontecer uma crise como a da Dilma, e também para monitorar ali, fiscalizar todo o sistema financeiro brasileiro, que é o que de fato ele faz. Isso mostra como que lei não é um pedaço de papel que você escreve lá em Brasília, alguém assina e você tenta impor na sociedade. Uma lei, de fato, é quando há um consenso social, como de que o Banco Central precisava, de fato, ser independente, e depois você faz um papel dizendo aquilo, né? E com isso, o Banco Central hoje é uma instituição madura e talvez uma das únicas instituições estatais que, de fato, orgulham o Brasil. Não só por cumprir a sua função, mas também por ser técnico e muito mais tecnológico agora, depois do mandato do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto, que colocou essa agenda tech do banco para frente, criando, por exemplo, o Pix. O próprio Roberto Campos Neto também foi o primeiro presidente do Banco Central, agora de fato independente pela lei. E o que essa independência traz, né? Essa independência evita que cenários como o da Dilma Rousseff se repitam. Por quê? Porque agora, quando um presidente da República é eleito e assume, ele só vai poder indicar o presidente do Banco Central 2 anos depois do início do seu mandato. E por que isso é importante? Porque isso evita que justamente o presidente da República eleito interfira no Banco Central para tentar uma eleição. Então funciona mais ou menos assim. O presidente do Banco Central hoje continua pelos próximos 2 anos do presidente da República, que foi eleito, e só então o presidente da República, já na metade do seu mandato, vai escolher um próximo presidente do Banco Central, que vai ficar até a metade do mandato do próximo presidente da República. Além disso, você tem a própria meta de inflação, que é agora o mandato do Banco Central. O presidente do Banco Central é escolhido única e exclusivamente para manter a inflação dentro da meta, para manter a inflação baixa e garantir que o poder de compra do brasileiro seja mantido. Além disso, também serve a instituição, o Banco Central, para fiscalizar todo o sistema financeiro, para evitar, por exemplo, que um caso como o do Banco Master ocorra ou que se espalhe para outras instituições. E o que você achou desse vídeo? Comenta Cinemark Premium através do link na bio para saber mais sobre esses temas, política, economia. Tem lá matérias exclusivas para você ler sobre, tem os nossos conteúdos, as nossas produções audiovisuais exclusivas, os praticamente documentários que a gente cria sobre todos esses temas para você se aprofundar. Tem o Graham Bell Data Center para você que é economista, investidor, criador de conteúdo, programador, onde você tem as ferramentas ali para agilizar o seu trabalho. E elas são super simples de mexer, para você que é muito entendido do assunto ou até para você que é só um curioso, tá lá, qualquer um pode usar. E também a gente tem a Bedrock Invest Consulting, que é para você ali ter uma consultoria de investimentos com a gente. Nós pegamos ali as principais ideias do mercado financeiro, o cenário político, geopolítico, econômico, de tudo, para te dar ali um PDF que seja condizente com o seu perfil de investidor e que te ajude a investir de uma forma melhor. Essas consultorias, elas são baseadas em dados e informações técnicas que são publicadas, estão disponíveis publicamente pelas maiores instituições financeiras do Brasil, como o BTG Pactual, Itaú Unibanco, o próprio Banco Central e outras, certo? Então, comenta aí o que você achou desse vídeo, compartilhe e Banco Central Independente é bom para o Brasil, para o real e para todos nós. Muito obrigado e até breve.